cumprimentando todos os agraciados e antes de anunciar o último agraciado dessa sessão de premiações e condecorações do Senado Federal do Prêmio Adoção Tardia, eu gostaria de me dirigir ao meu colega senador Fabiano Contarato, cumprimentando-o pela iniciativa, agradecendo pelo exercício da presidência nesta sessão no início dela, a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o representante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Dr. Renato Rodovalho Escúcio, o representante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, coordenador da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, senhor Ellerson Elias Silva, o representante do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, assistente social e responsável técnica, senhora Kênia Carvalho, também a ministra da Embaixada da Delegação da União Europeia, a senhora Ana Beatriz Janeiro Martins, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, senhor Richard Paikin, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, senhor Daniel Carnio Costa, o juiz corregedor e coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Luiz Antônio de Abreu Johnson, vereador do município de Lusiânia, senhor Andrezão, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares municipais, o representando o presidente do Hospital do Amor, o senhor Carlos Eduardo Silveira, também a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, sob a regência do suboficial músico Otoniel Teixeira. Minha saudação a todas as senhoras, todos os senhores. O Dia Nacional da Adoção foi instituído 2 décadas atrás por meio da Lei 10.447 de 2002. Desde então, o 25 de maio tornou-se data reservada para celebrar e dar visibilidade a esse instituto tão importante quanto necessário. E esse instituto tão complexo que possibilita a reinserção da criança desamparada em uma nova família. Família substituta disposta a amar e a viabilizar a formação e a integração social do indivíduo adotado, outrora desassistido. A adoção rege-se modernamente pelo princípio da preservação dos interesses da criança e pela consequente assunção integral das responsabilidades parentais pelos adotantes. Princípios, senhoras e senhores, que nem sempre orientaram as tentativas de reinserção familiar de crianças que não puderam contar com o apoio de seus pais biológicos. Até pouco tempo, a regra era a assunção parcial dos deveres parentais pelos adotantes. O Código Civil de 1916 determinava ilegítimo e meramente civil o parentesco decorrente da adoção. Possibilitava nessa linha a dissolução do vínculo adotivo caso o adotado cometesse ingratidão contra o adotante. Acima do direito da criança, superiores aos direitos do adotado, havia os direitos dos adotantes. Tal entendimento predominou até os anos 1960, quando teve início mudança que se materializou quase 3 décadas depois nas disposições da Constituição de 1988 e logo a seguir no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Filhos biológicos e adotivos passaram a ter os mesmos direitos, ficando proibidas quaisquer designações discriminatórias referentes à filiação. A mais recente e abrangente tentativa de reforma legislativa dos mecanismos operacionais da adoção se deu em 2017, 5 anos atrás. A Lei número 13.509 simplificou prazos e procedimentos e conferiu prioridade à adoção de crianças com irmãos, com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades de saúde. Passos ousados na direção correta, determinando o uso de critérios mais refinados e mais inclusivos do que a consideração prioritária apenas da idade dos adotandos. No plano infralegal, merece menção elogiosa a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Portaria número 114 de 2022. Entre outras providências, a norma institui a ferramenta de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e regulamenta os projetos de estímulo às adoções tardias, favorecendo mais de 2.000 crianças e adolescentes, que mesmo prontos para serem adotados, não encontram adotantes qualificados. Com a busca ativa, os pretendentes habilitados passarão a ter acesso, sob sigilo, a informações como idade, fotografias e vídeos com depoimentos pessoais das crianças e adolescentes aptos à adoção. Além disso, o CNJ impôs aos tribunais de justiça e às varas de infância e juventude o dever de incentivar a implantação
implementação de programas de estímulo às adoções tardias, bem como a procura de famílias para adotantes sem pretendentes no cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Apesar de tantos avanços, permanecem desafios para alcançarmos uma fórmula jurídica equilibrada para o Instituto da Adoção. Uma forma apta a fazer, de fato, invioláveis e sagrados os direitos da criança adotada ou em processo de adoção. E, ao mesmo tempo, uma fórmula capaz de assegurar duração razoável para que o processo de adoção chegue a um final bem-sucedido, sem risco de reveses. No Congresso Nacional, a preocupação com o tema é evidente. No Senado, supera a dezena a quantidade de proposições legislativas que visam a tornar o processo de adoção mais simplificado, mais célere, menos burocrático. Em contraste, em número menor, há propostas que visam a criar e fortalecer instrumentos de cuidado e de salvaguarda dos direitos das crianças acolhidas ou em busca de adoção. Pergunta-se, a fila para adoção é muito demorada? O processo de qualificação dos pais postulantes é demasiado exigente? O estágio de convivência tem prazo pouco definido? As obrigações impostas aos adotantes são desproporcionais? Alguns dirão que sim, muitos dirão que a alegada lerdeza do processo de adoção é incompatível com a pressa das quase 9.000 crianças atualmente disponíveis para adoção ou em processo de adoção. Crianças que esperam ansiosas por um novo lar. Acelerar o processo de adoção, dirão outros, implica fragilizar rígidas e necessárias proteções destinadas à criança, que ficaria exposta a potenciais intenções utilitárias dos adotantes, intenções que, sem dúvida, marcaram a evolução histórica da adoção de nosso país. Seja qual for a posição do ouvinte, há de se reconhecer duas recentes vitórias, duas importantes conquistas. Em primeiro lugar, a retomada, já em 2021, do ritmo de adoções anterior à pandemia. Em comparação aos dados de 2020, o número de adoções em 2021 cresceu 12%, sinalizando o retorno à tendência de crescimento do número atual de adoções. Em segundo lugar, é digna de nota a tendência de alteração do perfil dos adotados, no sentido de maior aceitação de crianças com deficiência, com doenças infecto-contagiosas ou com problemas de saúde. Em 2019, apenas 2% das crianças adotadas tinham algum problema de saúde. Hoje, são quase 10%. Da mesma forma, aumentou a quantidade de crianças com deficiência que encontraram um novo lar. Em 2019, representaram pouco mais de 0,5% do total e, atualmente, já são cerca de 3%. O percentual de adotados com doenças infecto-contagiosas também subiu. 2 anos atrás, não passava de 0,3% do total e agora somam mais de 1%. No movimento de mudança do perfil dos adotados, sobressai o desafio da adoção tardia, o desafio da colocação familiar de crianças parcialmente desenvolvidas, menos dependentes, muitas das quais já ingressaram na fase da pré-adolescência. Crianças que não têm as características tradicionalmente desejadas pelos adotantes e, por isso, correm risco de envelhecer, de serem esquecidas nas instituições de acolhimento. Crianças com chances reduzidas de adoção em decorrência do sexo, da etnia ou da cor da pele. Crianças de características incompatíveis com o tipo idealizado, infelizmente ainda predominante na cultura da adoção. Bebês recém-nascidos do sexo feminino de cor branca. Atento a esse desafio, o Senado Federal aprovou a resolução número 17 de 2021, oriunda de proposição do competente e dedicado senador Fabiano Contarato, que tanto esforço, tanto trabalho, tanto amor dedica à causa da adoção. Realizamos hoje a primeira cerimônia de entrega do prêmio Adoção Tardia, gesto redobrado de cidadania, para reconhecer e prestigiar, para valorizar os esforços de quem lida com a complexidade, com as dificuldades e sutilezas do trabalho de recolocação familiar de crianças e adolescentes preteridos injustamente na fila da adoção. Nesta que é a primeira cerimônia do Senado Federal destinada à entrega do prêmio Adoção Tardia, temos a honra de agraciar 4 instituições e um indivíduo pelas relevantes iniciativas que desenvolvem promoção da adoção tardia de crianças e adolescentes.
Como vistos, condecorados o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte e o senador Fabiano Contarato. Ao meu colega senador Fabiano Contarato, ao pai do Gabriel e da Mariana, agradeço, em nome do Senado Federal, pela iniciativa de propor a criação deste prêmio e pelos esforços incansáveis em prol da construção, no Brasil, de uma nova cultura da adoção. Senador Fabiano, o Brasil precisa de mais pais como você, de adotantes que enxergam exclusivamente através das lentes do amor incondicional, de adotantes destemidos que aceitam sem exigir explicações, que não escolhem, que não selecionam, de adotantes que desejam apenas uma chance para exercer a vocação humana para amar. Senhoras e senhores, temos de evoluir não apenas no aperfeiçoamento do Instituto Jurídico da Adoção, mas também no trabalho de transformação da cultura que enquadra o tema, de modo a torná-la mais justa, ainda mais inclusiva e ainda mais solidária. Apesar de tais necessidades prementes, há com certeza muitas razões para comemorar. Celebremos, pois, neste dia, mais um Dia Nacional da Adoção. E é por esta razão que, cumprimentando todas as instituições que foram aqui agraciadas, é com muita satisfação que, como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, nesse instante, outorgo esta mesma comenda ao senador Fabiano Contarato.